Sim, precisamos falar sobre o mercado de lajes corporativas no Brasil. E por que que é o segmento mais descontado dos fundos imobiliários? É o segmento de maior vacância atualmente? Será que o home office afetou tanto assim? Como estão os dados? Onde vivem? Como se alimentam? Vem comigo no Fiz e Finanças e brincadeiras à parte, sem mais delonga nenhuma. O programa vai fazer um ano, então já deixa aqui suas ideias de comemoração aqui nos comentários e quem vai ganhar presente não sou eu, é você. Nesse contexto de lajes corporativas e aniversário do Fiz e Finanças, quem vai ganhar o relatório vai ser você. Vou deixar disponível tudo, relatório completo na íntegra. Só entrar no site do Clube FI e baixar. Eu vou até mostrar bem rapidamente como você encontra esse relatório que vai ser o tema do vídeo, adicionando aqui na nossa transmissão. Você vai em serviços e research, relatório de análise, muito rápido, né? Já com o cadastro, já vai ser, clica aqui no Clube FI, que já vai estar logo aqui o panorama de lajes corporativas do quarto trimestre. Voltando aqui para o nosso, já entrando aqui, na verdade, no relatório, já para você visualizar, você pode inclusive baixar o relatório ou ver pela própria plataforma aqui do clube. Então é muito fácil de você conseguir navegar, então visualizar esse relatório. E eu já começo aqui falando sobre o ambiente mais macro, né? Como está o mercado como um todo. Voltando aqui para mim, que eu já vou tratar isso junto com você, né, dentro desse relatório. Achando esse relatório dentro da plataforma, você vai encontrar a causa raiz aí dos fundos imobiliários, que são os imóveis. Então, essas ocupações, essas desocupações refletem diretamente nos dividendos dos FIIs. Então, um fundo com maior vacância, consequentemente, deve pagar menos. E nesses relatórios, eu sempre começo com a parte macro, que coloca aqui a opinião, né, de como está o setor como um todo. Nesse caso, 2023 terminou com um certo otimismo, com leve redução da vacância, mas ainda em patamares bastante altos, fechou aí com redução de vacância mais perto ainda de 24% no geral, que é um valor muito alto. Ah, Danilo, por que 24% é alto? Bom, primeiro, cerca de 10% a gente pode dizer, 10% de vacância, podemos afirmar que o poder de decisão da locação é do proprietário, né? O preço de locação é mais muito poder dele de decidir, porque tem poucos espaços vagos. E quando a vacância já é acima de 10%, a gente pode falar que o inquilino tem mais poder de barganha, de decisão nesse preço, porque ele pode aí chorar mais e procurar lugares melhores ou mesmo nível de preço. Igual você, quando está procurando aí um apartamento para alugar, existem lugares que os preços estão mais altos porque tem menos espaços disponíveis. Então é a mesma coisa para todos os segmentos do mercado imobiliário. Mas, de fato, o que acontece com os escritórios no Brasil, né? A gente tem até a pandemia, uma vacância que vinha no ritmo já de bastante queda, chegou a pandemia, esse nível foi para bastante para cima, né? Antes da pandemia estava chegando em 20, foi para a pandemia, chegou ali, bateu quase os 25%, e todos esses dados você consegue encontrar aqui. A gente tem, falando de Brasil, você pode ver aqui que chegou a bater mais de 25%, depois caiu mais para próximo de 20%, depois está aqui próximo de 24%. Então, isso falando de Brasil como um todo. São Paulo é uma realidade um pouco mais distinta, um pouco mais para baixo. Aqui você consegue também ver qual que é a realidade de São Paulo. E a gente observa uma certa disparidade, né, discrepância em termos de preços de locação e vacância também, entre as regiões, ou seja, é um segmento que a localização ela é primordial para aquele empreendimento ter sucesso ou não. Voltando aqui, né, antes da pandemia, a gente tinha um contexto de vacância um pouco mais estabilizada, e quando a gente olha o que aconteceu de absorção líquida, né, negativa durante a pandemia, ó, que cresceu bastante, né, em 2020, 2021, isso fez com que a vacância subisse mesmo na classe A e classe A+. Ficamos 2 anos assim,
E à medida que a pandemia passava, tivemos aí também um pico de vacância, né, no terceiro tri de 2021, chegou ali lá para cima dos 25%, né, a vacância, como eu disse, e temos aí 2 anos de retorno, né, desse chamado, entre aspas, retorno, né, de 2022 e 2023 para a gente analisar o pós, em que o home office até lá, né, até a pandemia era 100% obrigação, virou opcional e o híbrido virou realidade aí para a maior parte das empresas, algumas sim exigindo o retorno 100%. Neste caso, eu falo de 100%, tem alguns gaps aí no gerenciamento desses funcionários, quando a gente pega aí o funcionário remoto, existe uma competitividade grande entre os colaboradores e, por exemplo, você estava em casa, seu bônus foi definido quando você não estava aqui. Fulano fez o trabalho quando você não estava. Poxa, isso foi decidido quando você estava aí no seu dia de home office, fizemos aquela reunião super importante e você não estava. E por aí vai, né? Muitas pessoas aí, nesse ambiente, claro, mais competitivo, pedindo para voltar aí 100% o presencial. Isso, claro, do lado do colaborador, né, no ambiente mais competitivo. Já do lado dos chefes, a gente tem uma demanda aí de trabalho que é muito mais difícil essa questão de você monitorar essas pessoas que estão à distância, né? Um ambiente mais desafiador, ainda mais quando a gente olha nesse conflito de gerações que a gente está observando, onde os chefes aí são mais velhos, são acostumados com o antigo modelo de trabalho, eles não se sentem muito confiantes em não ver o funcionário trabalhando na frente dele ali, ele gosta de cobrar no ao vivo, mostrar que ele tem liderança ali para a alta gestão, para os sócios. Esse perfil ele é muito comum e certeza que desses casos que eu vou falar aqui, você vai se identificar isso do lado do chefe, do lado do colaborador, e agora o outro desafio é o lado do RH, como fazer análise de desempenho, por exemplo, não só dessas entregas, resultados, da colaboração entre a equipe. As pessoas precisam ser 2 vezes mais comprometidas quando estão ali trabalhando de casa, porque você tem muita distração de casa, né? Tem cachorro, o esposo, a esposa, filho, vizinho com obra, afazeres domésticos, né? Porque a casa fica mais suja quando você fica mais tempo nela. E também horários de início e de término. Sei lá, o cara jovem vai para balada, voltou tarde, acordou atrasado, e ao invés de começar às 9, ele começa às 10. E aí ele termina também mais tarde, e tá tudo bem? Tudo bem para essa pessoa, né? Já para o RH, como lida com esse risco trabalhista, como a empresa vai monitorar tudo isso, né, à distância. E como que você obriga aquele talento que você contratou de fora do estado a voltar para o presencial? Então, como você convence essa volta a pessoa a pegar, acordar mais cedo, pegar duas conduções, muito trânsito, na melhor das hipóteses, 1 hora aí para qualquer lugar de São Paulo em horário de rush, paga caro no almoço, tem menos tempo livre para as coisas que ele já estava ali acostumado, seja para estudo, lazer. Então, o RH é um setor muito interessado por monitorar os turnovers o turnover que eu digo é a saída, né, de pessoas, de funcionários por conta de ambiente competitivo ali de outras empresas que estão oferecendo mais benefícios. E hoje você tem um cenário muito diferente do que é office, né? Antes, aqueles espaços de descompressão era basicamente ali a copa, onde as pessoas faziam praticamente as refeições e conversavam. Hoje você tem que ter videogame, você tem que ter mesa de ping-pong, puff, né? Um espaço ali para as pessoas relaxarem, que a gente chama de espaço de descompressão. Então, a forma de olhar esse espaço corporativo mudou bastante. E também, quando você olha, claro, é uma reação muito mista, e no geral a tendência de quanto maior a empresa, com certeza vai ser maior a pressão para o presencial, e as empresas menores que competem por esses colaboradores, elas podem oferecer mais vantagens do que essas grandes corporações. Então, o que eu estou vendo, né, e observando, está sendo um efeito muito net na Faria Lima, né, o 0 a 0. E estamos vendo o que a gente está vendo aqui, né, de preço médio de vacância no Brasil estagnado.
Mas calma, temos um bom horizonte pela frente, justamente pelo fato do estoque futuro ser muito baixo. A gente tem aqui uma absorção, um crescimento da absorção líquida e queda, mas não tão grande, mas uma queda já, uma sinalização de queda e subida de preços bem exacerbada em algumas regiões. A gente tem um cenário futuro bem mais otimistas. E quando tem muita empresa voltando, sim, procurando novos espaços e não tem mais novas inaugurações. Então, empresas que são muito grandes e relevantes, elas não conseguem encontrar mais tanto espaço nessas principais regiões. E também não existe mais terreno disponível para a construção desses novos espaços nessas regiões. Então, a gente já vê esse primeiro movimento ainda maior de subida de preço, absorção líquida positiva e começo aí de queda de vacância. Isso tudo, claro, eu estou falando para São Paulo, região primária. Para a região secundária, é necessário aí uma demanda um pouco maior para transbordar, né? O copo transbordar e começar a cair e encher o copo do lado. E falando de demanda terciária, Rio de Janeiro, por exemplo, Alphaville, regiões com uma vacância um pouco maior, que aí eu penso que é um terceiro copo. Você tem que encher mais o segundo copo para poder encher o terceiro. Então, o cenário é um pouquinho mais difícil. Um pouquinho não, né? Às vezes é muito mais difícil, pelo menos para se você for olhar Alphaville, um cenário mais delicado, até mesmo Rio de Janeiro. E quando a gente olha os dados de projeção, e aqui olhando já na tela falando a projeção para São Paulo, e até mesmo, se a gente colocar aqui mais para baixo, ainda vou percorrer aqui, eu sei que você vai baixar o relatório, mas se a gente olha Rio de Janeiro, também um cenário bem positivo. Lembrando que esses dados são da Sila, que na minha visão é a maior empresa de monitoramento aí do mercado, faz um trabalho incrível. Aliás, eu acho que é a única que faz um trabalho, né, do tamanho desse escopo de monitoramento. Eles projetam essa redução de vacância tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? Deixar aqui a projeção já na tela, e é um cenário bem positivo com esse viés de redução. Isso significa que os preços aí vão se manter em alguns lugares e ainda subir ainda mais em outras regiões. Pelo fato de você não ter novo estoque, temos uma projeção bem significante aí de queda, e mesmo num cenário, né, melhor, tem 3 cenários, né, vacância de pior caso, vacância de melhor caso e a taxa de vacância média ali do basic case que eles chamam. Nesses 3 cenários, observamos aí uma possível redução. Então, agora olhando para os FIIs, eu acho que é um cenário muito positivo para o cenário de Lajes, pelo menos para os próximos 3, 4 anos, não para agora, claro, que está com muito desconto. Olhando na comparação dos segmentos, a gente tem aí o PVP de 0,77 em média, quer dizer que tem fundos de laje negociando muito abaixo que isso, mas também temos alguns fundos de laje já negociando ao preço patrimonial, mas na média ainda muito descontado e ainda com algumas boas oportunidades. E para concluir essa parte, né, do mercado imobiliário, também avisando você que não quer ou não tem tanto tempo, você não tem desculpa para não ficar informado se você não quer ler relatórios. Além desses relatórios, a gente também tem uma área exclusiva para os videoanálises. Eu também vou colocar aqui na tela como você acha esse caminho, colocando agora na tela. Então, você vai entrar aqui no Serviços de Research, Clube FI Vídeos, vai abrir a parte do Clube FI Vídeos e aqui vai ter justamente já o último vídeo, que é o panorama do mercado de lajes, só que este apresentado pela Lana, que tem uma aparência e voz um pouco mais agradável que a minha modéstia parte, né, que já tem aí uma aparência mais cansada e velha, né, mas ela fez esse vídeo com muito carinho para você que está aí na academia ou lavando aí a louça por conta aí das 3 refeições de casa ou até 4 refeições, você consegue também acompanhar os nossos principais relatórios dentro do Clube FI. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Você concorda com o que eu disse aqui? Ou você acha que tem um outro contexto aí para o cenário de offices ou melhor, lajes comerciais, né? Então essa ocupação deve cair mesmo? Você me conta aqui. E eu também vou deixar o link desse relatório na descrição do vídeo. Então é só você se cadastrar e vai ver esse relatório com muita profundidade que nós fizemos aí com muita dedicação.
E sobre fevereiro, como que fechamos o mês? Mais um mês de alta. Janeiro foi quase 0,70, fevereiro quase 0,80 e tomara que março seja aí mais perto de 1%, puxado aí pelo, claro, os fundos de galpão logístico e também os fundos híbridos e shopping centers, que vem aí negociando bem acima do VP, com destaque sobre as maiores altas e maiores baixas. Maior alta puxando o XPPR 11 com rumores aí da venda e liquidação do portfólio, né? Destaque aí de quase 20%. O BTRA também subindo bastante, 18,64%. E na ponta da queda, o Hectare, quase 20% de queda, acumulando aí bastante, né, quedas consecutivas, bastante volatilidade, subiu alguns percentuais aí depois da grande queda aí do ano passado e agora vem retroagindo de novo para 20% aí, e o fundo de laje corporativa AIEC 11 também caindo quase 10%. Então, sobre os dividend yields, quem continua pagando mais também são os fundos de papel, pagando aí mais de 1% ao mês, e em último lugar, justamente as lajes corporativas que a gente comentou tanto aqui, com apenas aí 8%, entre aspas, apenas 8% ao ano, né, nesses últimos 12 meses, e com a média do IFIX em 10,3%. Então, esse foi o Fiz e Finanças. Se você chegou até aqui, manda esse vídeo para seu amigo que falou que os escritórios vão acabar, porque eles não vão, e também curte o vídeo, me segue lá no Clube FI, nas redes sociais o meu arroba é o mesmo, eu vou deixar aqui também na tela, e também pegue o seu relatório aqui na descrição do vídeo, e não esqueça de deixar um comentário também com a ideia aí da comemoração de 1 ano do Fiz e Finanças. Eu vou pegar a sua ideia aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau, tchau.